Para vocês aqui uma ampola de raio-x. Poucas pessoas têm oportunidade de vê-la assim e tocá-la, né? Porque ela fica dentro da carcaça, da cúpula, no aparelho de raio-x e fica escondida. Geralmente as pessoas só conseguem ver em livros, apostilas, slides. E aqui a gente tem ela, uma ampola de raio-x convencional. É bem pequena, não é grande. E a gente tem alguns componentes aqui. O rotor, que tem a função de rotacionar o nosso ânodo, que a gente consegue ver o nosso ânodo bem bonitinho. Então o nosso ânodo é giratório por dois motivos: para que os elétrons choquem em todo ponto focal, assim aumentando a vida útil do nosso ânodo, e também ajuda aí na dissipação do calor. Se for ver, o nosso ânodo ele tem uma angulação, né? A parte anterior é menor do que a parte posterior. Isso aqui surge o nosso efeito anódico. O nosso efeito anódico, ele lança aí de 30 a 50% a mais de radiação para o lado do cátodo. Falando no cátodo, a gente tem aqui nosso cátodo, suporte do cátodo, e aqui a gente tem a capa focalizadora. Se você vê, ela é bem pequena, não é grande. A capa focalizadora ela tem a função de direcionar esses elétrons para o nosso alvo, para a pista focal. E se você olhar aqui dentro, deixa eu focar aqui, a gente consegue ver lá, ó, os dois filamentos em espiral, o foco fino e o foco grosso, o pequeno e o grande filamento. O pequeno filamento a gente vai ter menos radiação, só que a gente vai ter mais qualidade de imagem. O grande filamento, foco grosso, a gente vai ter mais radiação, porém a gente perde aí um pouco de qualidade de imagem. Nossa capa focalizadora, pequeno também, né? Então, sempre que a gente fala de ânodo, a gente está falando de tensão elétrica. Sempre que a gente fala de cátodo, a gente está falando de corrente elétrica. Consequentemente aí kV e mA, tá? Quilovoltagem e a miliamperagem. E como que acontece esse processo de formação do raio-x aqui? Uma corrente elétrica, já que nós estamos falando de cátodo, aquece o filamento, tá ali os filamentos. Você vai selecionar lá se você quer o foco fino ou o foco grosso. Um deles vai ser aquecido, gera uma nuvem de elétrons. Esse aquecimento é chamado de efeito termiônico. Gerou-se esses elétrons, os elétrons, eles vão ser atraídos pelo meu alvo. O nosso alvo é positivo,